Bom dia com fé e um bom café. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está conosco em mais um cafezinho para a glória de Deus. E a palavra do Senhor para os nossos corações se encontra em Marcos capítulo 10, verso 48, que diz assim: E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E o tema deste cafezinho é: Que queres que eu te faça? Jericó era uma cidade de veranio, muito frequentada, que havia sido reconstruída por Herodes, junto ao Monte das Oliveiras. Bartimeu. Não sabemos muito a seu respeito. Era um cego que mendigava à porta de Jericó. Quando Jesus ia passando, ouvindo que era Jesus, começou a clamar e clamar por misericórdia. Bartimeu vivia de esmolas. Ele queria sair dessa condição miserável e de total dependência da caridade alheia para retornar à sua vida. Muitas pessoas que eram portadoras de deficiências físicas eram forçadas a mendigar. Na verdade, Deus ordenou em Levítico 25, verso 35 a seguir, para que ajudassem os necessitados. Porém, a condição de Bartimeu não era só de pobreza, ele estava cego. Uma crença comum na cultura judaica era a de que a calamidade ou o sofrimento eram resultados de algum grande pecado. Porém, cada vez mais alto, ele clamava. As pessoas não se importaram com ele e com o seu estado, sabendo que ali estava passando alguém que poderia curá-lo e mudar a sua história. Ao invés de ajudarem a chegar até Jesus, tentaram fazê-lo parar. Quantas vezes enfermidades ou problemas difíceis de se resolver chegam à nossa vida e, ao invés de pessoas nos encorajar a buscar a Deus e confiar, jogam um balde de água fria, tentando nos desmotivar com palavras sem nenhuma edificação. Se você está enfrentando algum momento difícil e que parece impossível de resolver, faça como Bartimeu fez. Clame cada vez mais para Cristo e não escute as vozes que queiram te fazer parar. O nome Bartimeu significa filho de Timeu. Segundo a tradição antiga, Timeu foi um general aposentado do exército de Israel, que havia servido Belém, na época que os romanos dominaram a Palestina. Timeu teve a sua aposentadoria cortada e seus bens confiscados. Isso o deixou revoltado contra o domínio romano na Palestina. Essa era uma das estratégias dos romanos quando dominavam um território, para que através disso enfraquecesse toda a resistência dos exércitos inimigos. Unindo-se a alguns companheiros militares que também haviam sido prejudicados, começaram a organizar uma revolta contra os romanos. A fim de impedir que isso fosse possível, os romanos mataram Timeu e sua família. Timeu foi crucificado e pouparam-lhe apenas um filho que ainda era menino, que ficou conhecido como Bartimeu. Arrancaram os seus 2 olhos, evitando assim que ele crescesse e vingasse a morte do pai, e deram-lhe uma capa romana. Essa capa também servia como a autorização romana para pedir esmolas. Bartimeu a usava aberta de dia para que as pessoas lhe dessem esmolas e à noite como um agasalho para dormir. Para ele, não era apenas uma capa, era o seu ganha-pão, era a sua provisão, como também sua proteção. Quando Jesus o chamou, a primeira coisa que ele fez foi jogar a capa, confiando plenamente no Senhor Jesus antes de receber o seu milagre. Em Mateus 20, verso 34, essa mesma história é contada. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu reconheceu a Jesus como Messias enviado de Deus. Bartimeu teve a sua visão restabelecida e a sua vida transformada. Bartimeu escolheu seguir a Cristo. Muitas pessoas, quando vão a Jesus, querem receber as bênçãos que só Deus pode os dar, porém nada mais que isso.
Somente querem a bênção e vão embora. Bartimeu foi um exemplo. Ele queria a bênção, mas tinha a necessidade de seguir aquele que tem a palavra de vida eterna. O que você deseja que Deus te faça? Seria voltar a enxergar o caminho para o céu? Seria tirar a trave dos olhos? Seria uma cegueira espiritual? Seria contemplar Deus em todas as áreas de sua vida? O que você precisa deixar hoje para confiar plenamente em Deus? O medo? A insegurança? O pecado? Faça o que for necessário e grite cada vez mais alto. Certamente, a misericórdia de Deus pode chegar até você. Deus te abençoe.